coordenador de Carpina. Bom dia, Spilman. Oi, Ferraz, tudo bem? Tudo Tranquilo? bem? Nós estamos missão juntos, né, amigo? Oi? Tá falhando um pouco. Tá Fala. me escutando direitinho? Tô te escutando direitinho agora. Vamos lá. Então, assim, a gente já deu aqui o bom dia pro pessoal e, mais uma vez, dá um bom dia e dá o bem-vindo, né, a todo esse pessoal que está nos assistindo, né? Essa é a segunda live que nós estamos fazendo pela Defesa Civil do Estado de Pernambuco, como uma das ações de preparação para esse período invernoso. A nossa ideia em relação a essa live é focar mais na parte de inundação e afogamento. Por quê? Ah, já temos algumas experiências na área e alguns encontros, alguns trabalhos, e até recomendação de órgãos internacionais, que quando se trata a inundação, a gente não pode, de maneira nenhuma, afastar a ideia da prevenção do afogamento. Trouxemos até alguns dados aqui, Shilman, em relação ao assunto que está publicado no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, no Sistema Integrado de Informação de Desastres, 2ID, que é o Atlas Brasileiro de Desastres. Eles informam aqui, por exemplo, que do ano de 91 a 2012, em relação à inundação, 13,40% das mortes ocorridas, do número totais ocorrido de mortes, foram relacionados com inundações. Não especifica se foi especificamente afogamento, se foi afogamento, mas a tendência a gente leva a crer que afogamento entra pesado. Se a gente juntar isso com as enxurradas, o número é muito maior. 58%, quase 59%, são mortes que aconteceram em enxurradas, e temos ainda um pouquinho menos, 0,78% de morte com inundação, ou seja, enxurrada, inundação, alagamento, corresponde a quase 72% das mortes em desastre no Brasil. Isso aí a gente sabe que reflete não só na questão do Brasil, não é só local, não é só de Pernambuco, não é só do Brasil. A gente participa e acompanha ações de nível global. É uma preocupação que a gente vê em conferências internacionais, porque é característico do desastre. Então, essa é a ideia. Vamos tentar aprofundar um pouco nessa situação, falar um pouco com a comunidade, como é que ela pode se preparar, e nada mais oportuno de convidar um amigo aí que é um representante que labuta nessa área há muito tempo, e é um grande prazer receber, e a gente passa a palavra ao doutor David Struma para falar um pouco aí da Sociedade Brasil 54, qual é a ação que ela tem, o que é que ela pode nos ajudar com esse assunto. Struma, por favor. Obrigado, Ferraz. Esses dados assustam muito, né? A minha especialidade, eu sou médico, trabalhei a minha vida inteira no Corpo de Bombeiros, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros da Reserva, e eu sempre me dediquei à área de afogamento, né? A inundação é uma das situações que provoca o afogamento. É uma das situações que mais nos preocupam, porque cada vez mais tem tido mais inundações, enchentes e alagamentos, né? Tem sido a ocorrência dessas situações tem sido muito grande, e a gente está fazendo esse ano 25 anos de fundação da Sobrasa. Você está com a gente desde o início, me lembro, né, do primeiro evento que a gente fez, e a Sobrasa sempre se preocupou com isso. Alguns dados são extremamente impactantes, e você já deu alguma parte deles. Eu queria só fazer com que as pessoas que estão escutando a gente entendessem, né? Como você tem uma enchente, uma inundação, né, um alagamento, uma enxurrada, ou uma cabeça d'água, qualquer coisa, né, qualquer situação desse tipo, que seja uma grande quantidade de água, ou seja um tsunami, que a gente não tem ainda no Brasil, né? Mas assim, qualquer quantidade muito grande de água implica no risco de afogamento. Esse risco de afogamento ele pode ser que a pessoa enfrentou aquela situação de água
seja dentro de um carro, seja atravessando uma rua alagada, seja em qualquer situação que você se deparou inesperadamente com aquela quantidade de água que não deveria estar ali, teoricamente, e você não estava preparado para aquilo, e você tem basicamente algumas possibilidades de incidente, de lesão, de trauma e de, portanto, morrer. A primeira seria afogamento, você ser pego numa corrente de água ali e não conseguir sair, e aí acabar morrendo, e a morte é muito rápida, né? Ela corre em 1, 2, 3 minutos, o coração já parou, e você, se você não for resgatado em mais alguns minutos, você está morto, não tem como, não tem tempo hábil, às vezes, nem do socorro chegar, né? É muito rápido. A outra possibilidade é que durante essa quantidade de água, que traz muito detrito, a gente sabe disso, desses detritos, um pedaço de árvore, um pedaço de latão, um carro, uma geladeira, alguma coisa que veio junto com esse volume de água, possa provocar um trauma em você, e aí um trauma que te impossibilite de nadar, dificulte a sua natação ali, ou um trauma que faça você perder a consciência. E ambos vão te facilitar o afogamento rapidamente. A terceira e última, menos frequente, mas que a gente vai comentar aqui também, é a possibilidade de um cabo elétrico, uma área está energizada, né? Aliás, tem uma quarta ainda. A área está energizada e ali você entrou em contato ali próximo daquela área energizada, e a água a gente sabe que conduz muito bem, você ser eletrocutado ali, né? Perder a consciência e se afogar rapidamente. E além disso, existem as boca de leão, né? Boca de leão, que chama? É boca de lobo. Boca de lobo. A idade prega peça na gente. Boca de lobo, isso. Tem as bocas de lobo, que são, assim, bueiros ou entradas de água que tem uma força violenta, né? E aquilo pode levar você a ter o afogamento e o trauma ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma situação muito dramática. Eu queria, só para finalizar, há 4 ou 5 anos atrás, a gente levantou no Paraná, com a Defesa Civil do Estado do Paraná, a gente levantou o número de pessoas que morriam por desastres. Tá? E levantamos o número de pessoas que morriam por afogamento. Só para ter uma comparação, quer dizer, o desastre ele é sempre inesperado. E o afogamento também. Eu acho, e luto por isso, acho que afogamento é um tipo de desastre, mesmo que seja 1, 2, 3 pessoas. E depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. No estado do Paraná, a gente levantou durante 10 anos, o afogamento matou 10 vezes mais do que todos os desastres juntos. Então, assim, mostrando que essa pandemia, né, de afogamento, ela é extremamente importante e impactante no nosso país. Foi muito boa a sua fala e me fez lembrar 2 pontos, né? Um primeiro, assim, lembrando na época de tenente novo, trabalhando em inundação, enchente, e a gente acaba se relembrando. A gente convive essa questão realmente do trauma, do afogamento, vê a questão do trauma em relação aos objetos que passam na caixa d'água. A gente sentiu isso na pele em ocorrência e também sentiu até o choque elétrico. A gente tem que acionar as empresas públicas de energia, porque o que a gente levava de choque em laje de casa para poder fazer um atendimento, então era um risco não só para as pessoas, mas inclusive para o agente salvador que estava chegando lá de levar um choque. Então, realmente, foi bem oportuno essa questão. E essa ideia de realmente da questão de trabalhar com o desastre, o afogamento, junto com a inundação, um fortalecendo o outro. Quando a gente faz alguns estudos pontuais, por exemplo, o que está acontecendo hoje aqui na Mata Sul, a gente nota que existe um registro que, de repente, ou está na saúde, ou não passa para a Defesa Civil, de repente não se comunica, como uma dificuldade em qualquer lugar do mundo. A gente observa que não é uma coisa exclusiva daqui, é porque realmente o sistema, o afogamento não dá a possibilidade da gente trabalhar de uma forma assim mais minuciosa.
Mas quando a gente depois, com mais calma, analisa, vê que aquele local que tem recorrência de desastre de inundação e faz um histórico em relação à taxa de mortalidade, junto com o DataSUS, a quantidade de afogamento que existe naquele corpo d'água durante o ano é muito maior do que todos os desastres que tem num período grande. Então, às vezes, assim, deu 12 mortes em 10 anos para afogamento, por inundação continuada, mas por ano dá 16, dá 20. Então, eu entendo que se a gente sensibiliza para o desastre de inundação com afogamento, é uma estratégia muito boa para também prevenir o afogamento que está acontecendo, que acontece porque as pessoas não ainda se apoderaram do risco do afogamento. Então, essa é assim, uma consideração que sua fala foi oportuna. Em relação a esse ponto, e antes de passar adiante, eu gostaria de falar quais são as ações que a gente tem tentado desenvolver aqui na Defesa Civil, que a gente realmente também desenvolveu, e um grande marco foi aquele trabalho que participamos lá na Malásia, em 2015, onde foi falado justamente essa recomendação, tanto pela Organização de Saúde, como também o órgão que trata de desastre, que é o ICR, e outros órgãos que falou de incidentes, de desastres com risco hidrológico, temos que falar afogamento, porque vai ser o pior, vai ser o principal dano que vai ocorrer nesse desastre. Então, conseguimos implementar aqui no Estado, por exemplo, nas nossas capacitações de defesa civil, não mais só inundação e afogamento. Se é para uma criança de uma comunidade, ou seja, para um gestor público na área de saúde, a gente trabalha inundação e afogamento. Os nossos números da nossa Escola de Defesa Civil foram 2.000 adultos e 600 crianças no passado que conseguimos capacitar, colocando inundação com afogamento. Além disso, conseguimos estreitar com a Secretaria de Saúde do Estado, junto com o Vídeo Desastres, essa mesma ideia. Desde o ano passado, fizemos esse trabalho, a gente vem participando, sensibilizando também o pessoal da saúde que trabalha com desastre nesse sentido. Esse ano deu uma paradinha, mas a gente deve retomar por causa da questão do Covid. Mas a parte presencial no passado foi bem interessante e esse ano a gente começou a fazer. Além disso, nós planejamento. Todo planejamento de operação no inverno, a gente não descarta, a gente sempre lembra. E para terminar essa fala, por exemplo, o atual desastre que estamos fazendo a gestão, na Mata Sul, a gente está lembrando os coordenadores que analisem se houve ou não ocorrência de afogamento. Às vezes a ocorrência de afogamento vai entrar em outra secretaria e a gente não consegue ter a ideia do impacto do desastre porque a gente não tem esse dano humano registrado na Defesa Civil. Nesse sentido, eu vou pedir para que o Espilma ele dê uma palavrinha para a gente, como é que a Sobrasa, da forma mais direta, ou como é que ela pode ajudar a Defesa Civil nesse apoio, nessa ação. Vendo você falar, Ferraz, a gente percebe claramente como o tema é vasto, né? E como o tempo que a gente tem para falar sobre isso é muito pequeno para a quantidade de coisas que a gente tem para falar. Né? Eu não sou especialista em defesa civil, mas eu amo a defesa civil. Porque eu acho que o conceito de defesa civil, ele iniciou muito com uma coisa assim, a gente precisa de um órgão para lidar com o desastre, um órgão específico para lidar com o desastre. E quando você conceitua o que é um desastre, né, e pensa, quer dizer, eu vou falar da minha forma, como eu vejo o desastre, não o que está escrito nos livros, etc. Eu vejo o desastre, toda aquela situação em que acontece algo, quer dizer, que é esperado que possa acontecer, mas é muito infrequente de acontecer. E que a gente, na hora de dar a resposta a esse desastre, a gente está sempre devendo. Né? Ou seja, eu tinha que fazer 10 ações e só consigo fazer 5. Né? Existe uma quantidade de gente ali envolvida que eu não consigo fazer com que todo mundo trabalhe adequadamente junto. Então, eu acho que desastre, eu vejo desastre, muito parecido com o transtorno de estresse pós-traumático. Né? Eu sei que pode acontecer, né? Eu até me preparo um pouco para o que vai acontecer, e quanto mais eu me preparo, melhor eu enfrento o transtorno de estresse pós-traumático, e o desastre é exatamente igual. Você vê grandes países super top, países super desenvolvidos, e quando vem um desastre, você vê que falta resposta, sempre falta resposta. Isso para mim é o desastre, ou seja, é aquela situação em que
você se prepara para X e vem Y, você consegue dar conta de uma parte, mas está sempre devendo. Pensando nisso, eu acho assim, o afogamento ele é muito semelhante culturalmente, educacionalmente. Quando a gente vê o que provoca o afogamento, é exatamente o desconhecimento do risco do local, ou seja, eu não conheço exatamente o risco que está no local, e eu tenho um comportamento de risco, ou seja, eu olho o local, não vejo o risco e acho que tem capacidade de enfrentar aquilo ali. O que, para mim, é muito semelhante com o desastre. Por isso é que eu insiro sempre, né, e sem contar em toda a situação que você vê, a cada afogamento que acontece, você olha e fala assim, putz, ninguém acredita que aconteceu, ninguém estava preparado para o que aconteceu, ele acontece silenciosamente, ou seja, o afogamento, né, não o desastre, né, mas o afogamento, ele acontece silencioso, então não chama muita atenção, ele acontece isoladamente, ele acontece um aqui numa cidade, outro ali, disperso de algumas semanas, alguns meses, então não chama a atenção que um desastre efetivamente chama. Por isso é que eu acho que o afogamento tem que ser inserido dentro dessa perspectiva de desastre e ser encarado como tal. Quando você encara o afogamento como desastre, você, de uma parte, você leva tudo que a gente aprendeu em afogamento para a área de desastre, ou seja, vamos nos preparar melhor, vamos prevenir mais, né? Vamos prevenir ativamente, vamos prevenir reativamente. Vamos reagir melhor, mais cedo e mais rápido. Quanto mais rápido a gente reagir, menor a lesão, menor o trauma, menor a possibilidade de injúria. E, finalmente, quanto mais cedo eu mitigar, quanto mais cedo eu oferecer o controle do dano, né? E olha que eu estou falando tudo de afogamento, eu não estou falando de desastre. Você vê como é que é muito igual. A linha do tempo do afogamento é exatamente igual à linha de qualquer desastre. Então, eu acho que o que a Sobrasa tem para contribuir, esse grupo de voluntários que estão diariamente com a gente aí, mais de 2.000 e poucas pessoas em grupos, e nós somos 90 mil voluntários, mas 2.500 pelo menos ativos nas redes sociais, o tempo todo trabalhando, nós fizemos 4 vídeos de prevenção em afogamentos, para praia, para piscina, para rios, lagos e represas, para inundação, isso em desenho animado, 5 gibis, programas de prevenção, piscina mais segura, mergulho mais seguro, surf salva, emergências aquáticas, quem na escola. Isso, para mim, é defesa civil. Isso, para mim, não é nada mais do que defesa, prevenção e reagir rápido, prevenção reativa. Né? Assim, pessoal, alarme, olha, pode acontecer daqui a pouco, vamos segurar esse povo, vamos modificar esse povo, vamos tirar esse povo daqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é tudo a ver com defesa civil. Eu trabalhei na Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, maior prazer, os caras são o máximo, cara. Assim, muito orgulho. Não consegui, fiquei 2 anos lá, mais ou menos, não consegui aprender 20% do que eles sabem, entendeu? E é muito legal. Eu acho que o que a Sobrasa tem para contribuir é na área de prevenção. A gente tem diversos trabalhos publicados que são utilizados no mundo inteiro. A definição, a classificação de afogamento, a linha do tempo, a cadeia de sobrevivência, tudo isso é internacional e está sendo usado diariamente no mundo inteiro nas defesas civis, nos serviços de salvamento. Então, eu acho que eu não vejo como coisas separadas, eu vejo a Sobrasa dentro da Defesa Civil como um órgão voluntário. Nós somos aí 60%, 65% da Sobrasa somos militares dos corpos de bombeiros no Brasil todo, estamos nos 27 estados, né? Mas tem um grupo enorme de pessoas, mergulhadores, atletas, professores de educação física, de natação, quer dizer, é um grupo gigante. Em relação à defesa civil, né, a gente pode dar um apoio aí.
também passando essa ideia de desastre, e assim combina bastante com a questão do afogamento, porque o que é que a gente tem com desastre? Toda vez que nosso poder de resposta é inferior à ameaça. Eu tenho uma dificuldade, quando era mais novo, é por que afogamento não é tido como desastre? Porque se eu não consigo colocar guarda-vida em todas as praias, se eu não consigo saber por que aquela pessoa que está lá no rio está morrendo e não tem sinalização, não tem ninguém. Por que essas mortes que acontecem na inundação e na enxurrada não são contabilizadas? Então, a gente vê que a ameaça é tão grande, e por que só isso cai na conta do bombeiro? Minha preocupação é essa. E hoje eu pergunto, por que só isso vai cair na conta só da Defesa Civil, ou do município, ou do Estado? Então, tem que trabalhar de uma forma integrada, porque a ameaça é muito grande, e nem só o Corpo de Bombeiros ele consegue resolver sozinho, nem só uma Defesa Civil Municipal não consegue resolver sozinha, nem o Estado, nem a União. Ou seja, a ameaça é bem maior do que nosso poder de resposta. Então, essa ideia realmente de ter uma classificação, de ter uma definição, para pelo menos ter uma terminologia comum, usando o termo de defesa civil, a gente já consegue mais ou menos já falar a mesma linguagem. Já é um caminho para que a gente possa aceitar junto numa mesa e aí traçar alguns objetivos. E aí eu vou trazer também, até para fechar essa ideia de sistema integrado, que a gente tenta integrar o máximo possível, uma contribuição muito grande, que é a entrada de afogamento, mas de repente também pode ser utilizado em outras questões. A gente sempre procura fazer o perfil do afogado. Então, qual é o perfil? O que é que tá acontecendo naquela região? Então, se eu conseguir entender que existe um perfil, uma tendência, minhas decisões, minha prioridade, já que eu não vou conseguir fazer tudo, minha prioridade, eu vou ter uma limitação para um lado, mas vou ter a prioridade que eu posso atender. Eu vou atender aonde? Então, eu acredito que essa forma de trabalhar, como a gente trabalha geralmente com prevenção aquática, como a gente faz com a nossa rotina, a nossa história, né, com o mar, ela ajuda bastante. E aproveitando, assim, trabalho de formiguinha mesmo. A gente pega, né, pega um bocado de grão, lança no caminho para ver o que é que pega. E vou fazer até um agradecimento, está nos escutando aqui, é o Sérgio Wickes, lá de Carpina. Ele é um exemplo, ele e a Mônica também de Papá. Quando a gente passa, olha, isso acontece no afogamento. Quando tiver a sua análise do seu perfil de desastre, não esqueça, o Sérgio está nos acompanhando, a Mônica também. A gente recebeu o relatório da Defesa Civil informando, olha, houve afogamento. Olha, eu vou precisar por causa disso. Então, lançamos vários grãos, né, várias sementes, na esperança de que saia alguma coisa. Esse é um exemplo. Então, trabalho de formiguinha, é um trabalho de Defesa Civil e nunca acaba. Eu vou pedir agora para o Espírito, por favor, também, se puder, nos ajudar também, assim, quais são as recomendações, né? Aí o que fazer, tentando mais ou menos manter aquelas fases, que é bem parecido também da Defesa Civil, né? Principalmente naquela questão de prevenção, preparação, mitigação e resposta. O que é que a gente pode fazer nesse sentido, Espírito? Você tocou num ponto extremamente importante. Eu, como médico, minha vida inteira eu fui educado para isso. Quanto melhor o diagnóstico que eu faço do problema, melhor a minha terapia, melhor o meu tratamento. Por isso, quando você conhece o perfil do afogamento, ou seja, aonde que esse afogamento aconteceu? Que atividade está relacionada? Qual é a idade disso aí? Né? Quais são os fatores envolvidos nisso aí? Quando eu conheço esse perfil, a gente não tem dinheiro e capacidade de enfrentar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter como priorizar o que a gente vai fazer. E a forma de priorizar isso é exatamente entendendo o perfil da onde está acontecendo, mesma coisa do desastre. Quer dizer, eu não vou enfrentar tudo ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Às vezes, um município é afetado por um problema que é um pouco diferente do outro. Às vezes, é muito diferente. Quando a gente começou a lidar com o afogamento, a gente tinha aí 10, 15 medidas de prevenção para tudo. Né? Então, a gente falava... Eu imagino na cabeça de quem está ouvindo, e eu ouvi uma coisa recentemente que é muito importante, não adianta você comunicar. Você pode ter um discurso maravilhoso. Se quem está te ouvindo não entende, não adiantou nada o discurso. Então, assim, quem está te ouvindo tem que entender. E aí a gente começou a entender que eu precisava, para a piscina, eu preciso de algumas medidas. Para a praia, outras medidas. Elas têm até alguma coisa em comum. Né? Com rio, com lago, com represa, com surf, não interessa. Ou dentro de casa, elas têm coisas em comum, mas elas têm peculiaridades que são únicas.
E quando eu tenho um município, eu preciso conhecer o problema que está acontecendo naquele município, para então dizer assim, bom, o maior problema são crianças que estão morrendo dentro de casa, em piscinas, em cisternas, em baldes. Se eu sei que o problema é esse, eu tenho que atacar as creches, as escolas. Eu tenho que atacar um veio. Se eu sei que o problema é na praia, eu tenho que atacar aquele pessoal que vem de longe. Eu sei que quem se afoga mais é quem vem de longe da praia, não quem está na praia, quem mora na praia. Eu vou atacar primeiro as pessoas que estão vindo de outros municípios. Então, isso é muito importante, conhecer quem está se afogando, o problema, o desastre, é fundamental. Senão você fica jogando fichinha, atirando de garrucha, tentando acertar em alguma coisa que você não sabe nem o que é. E mais, você não vai ter métrica para avaliar o resultado do que você está fazendo. Por isso a gente construiu a linha do tempo do afogamento, que é uma linha exatamente igual para o desastre, no nosso entender, né? Isso é um trabalho muito recente, está sendo usado no mundo inteiro. A gente publicou isso, foi em 2016 ou 2017, quer dizer, muito recente, em que a gente tem o processo inteiro do afogamento. E ele começa com a preparação, exatamente igual à defesa civil. Preparação. O que é preparação? Preparação, você educar em prevenção, reação e mitigação. E se preparar o seu recurso humano e seu recurso material para quando vier o problema, você está preparado, você tem recurso humano capacitado, você tem recurso material, você tem gestão de todos os órgãos que vão estar envolvidos. Quer dizer, é igualzinho. Eu não estou descrevendo nada que eu li na Defesa Civil, eu estou descrevendo como a gente lida com o afogamento. E eu tenho certeza que é muito parecido. Daí, desse primeiro momento de preparação, a gente passa para um segundo momento, que é a prevenção. E a prevenção tem a prevenção ativa, que é você reduzir os riscos no local, ou seja, por exemplo, não ter mais área de absorção, não jogar lixo na rua, ter mais árvores para evitar o deslizamento, todas aquelas medidas que você faz antes de acontecer qualquer coisa. Qual é a prevenção? Isso é prevenção ativa. Quer dizer, a coisa mais importante da defesa civil. Depois vem a prevenção reativa. O que é a prevenção reativa? Começou a chover, tem um nível de pluviometria, né? E você sabe que atingiu aquele nível, pode começar a dar problema. Você acionou o alarme e retirou as pessoas. Isso é prevenção reativa. Não aconteceu nada com a pessoa ainda, mas você já está reativamente mobilizando recursos, mobilizando pessoas para, se der o problema, você está pronto para enfrentar. E aí começa o problema. Afogamento, começa o problema desastre. Ou seja, inundou, encheu, ou desabou. Ali você vai precisar reagir. E aí a reação tem que ser, na maioria das vezes, muito rápida. O tempo que você gasta, a gente fez um trabalho também que a gente publicou numa revista internacional que mostra que o tempo que você gasta na preparação é pelo menos umas 20 a 30 vezes mais do que o tempo que você gasta na reação. Na reação, não tem tempo de pensar direito, você tem que reagir, você tem que estar com tudo preparado. Se você for preparar alguma coisa na hora de reagir, não vai dar certo. Né? É igualzinho ao enfrentamento do desastre. E aí, depois no meio dessa reação, vem o que a gente chama, que eu acho que é um pouco diferente da defesa civil, o que a gente chama de mitigação. Mitigação, para a gente, é controle de dano. Ou seja, eu controlo, o dano já aconteceu, o que eu quero é reduzir o dano, é mitigar esse dano. Então, ela é a última fase. Ou seja, eu consigo mitigar no meio da reação, ou seja, eu estou atendendo uma pessoa que está passando mal, eu já estou mitigando a lesão, estou tirando ela de uma situação de um desastre, um desabamento, ou de dentro d'água, eu estou fazendo resgate e também estou mitigando, porque eu estou diminuindo a lesão, estou diminuindo o trauma posterior. Né? E, basicamente,
no afogamento é o resgate e os primeiros socorros ali, que são feitos dentro da água ainda e fora da água. Então, assim, não sei se eu te dei uma resposta que você queria, mas é mais ou menos a forma que a gente vê. É bem interessante a gente entender, assim, de forma geral, realmente, assim, como é que a gente se comunica, né, defesa civil, com essa parte de prevenção. O que é que a gente pode, assim, acrescentar em relação à questão nossa? Essa parte de realmente da prevenção e da preparação da comunidade, primeiro passo a gente já está meio que fazendo aqui, né? Então a gente está sensibilizando. Se eu não entender que tem esse problema, não vai sensibilizar, só vai fechar a porta depois que é roubado. Então não tem, é difícil, né? E aí, nessa ideia de a gente sensibilizar, levar a comunicação, a gente lembra mais uma vez que dentro da Defesa Civil, um sistema integrado, cada órgão, cada ente, ele tem uma competência definida por lei, e não só a questão legal, mas a questão realmente de prática, de execução. Então, a quem cabe conhecer aquela pessoa que está mais vulnerável. Inicialmente, prioritariamente, é o município. Ele tem que estar mais próximo dessas pessoas. Ele pode, inclusive, utilizar outros órgãos como apoio. O pessoal do Programa de Saúde da Família, por exemplo, assistência social, que de repente conhece aquela pessoa no nome, conhece aquela pessoa na rua. Então, aquela pessoa que tem o nível de comunicação que chega muito próximo àquela pessoa. E aí, aquela pessoa chegar, por exemplo, está dando um surto de dengue, arbovirose qualquer dessa. Mãe, fecha aqui essa tampa dessa bacia, dessa cisterna, porque além do problema da dengue, pode ter um afogamento que mata muito mais. Ou então, olha, tem esse rio aqui, esse rio já tem histórico de inundação, de enchente, já faz atividade de pesca, natação, ou lavar roupa lá. Olha, quando inundar aqui vai ficar perigoso, a gente já morreu. Então, pode morrer aqui. Então, é começar a entender que existe, a gente entende mais ou menos porque sabe que é pulverizado e a gente junta esses dados, mas as pessoas lá, às vezes, acontece e esquece, passa muitos anos, não tem ocorrência, muda as pessoas e o risco ele não é mais sentido. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que pensar realmente é assim, a gente vem trabalhando nisso, fornecer essa informação, sensibilizar a Defesa Civil Municipal para que eles se apoderem dessa informação e a leve lá à ponta do sistema, que é a família, que é a unidade, que é o indivíduo. A gente no Estado, a gente não consegue, a gente não tem nem não tem comunicação, nem competência legal de chegar lá na casa da pessoa e dizer, olha, tome cuidado com isso. Mas o que for possível, de comunidade, no nível mais pormenorizado, além da atribuição, tem que ser procurado. Vai fazer tudo, vai conseguir tudo, não consegue. Mas tem que traçar uma estratégia em cima de um ponto que é prioritário. Né? E aí se reparte também para a questão do Estado e a União, que também tem suas competências. Por exemplo, eu consegui os dados do Atlas Brasileiro de Desastres, que é um documento do Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, cada um tem sua competência que vai dando o subsídio até que chegue lá na ponta. Então, é assim que a gente entende que a gente pode trabalhar. E um ponto aí bem claro, né, que acaba trazendo essa questão de civilização, é que é uma ocorrência que deu ou não deu, acontece. Começou a chover, aquele local vê o volume d'água, aí as pessoas aí vão para aquele local, vão se divertir. Mas, Ferraz, eu acho assim, eu acho que esse é o maior desafio de todos. Eu sempre digo isso nas minhas palestras. O maior desafio de todo não é ter conteúdo e programas de prevenção. Esse não é o maior desafio. Porque a Sobrasa tem, a Defesa Civil tem. O maior desafio é eu conseguir entregar, é eu levar o cavalo e falar para ele, olha, você está com sede, bebe água. Ele só vai beber água se ele tiver sede. Então, quando eu vou entregar esse material para a pessoa, ela só vai pegar esse material, ou essa dica, ou essa sugestão, ou recomendação que eu estou dando, se ela achar que vai acontecer. E quem melhor do que a pessoa que está dentro da comunidade, que é amigo, que é parente, que está o tempo todo com essa pessoa, para convencer. Então, eu acho que o papel da Defesa Civil Estadual é multiplicar-se,
é não ser uma célula, é ela se multiplicar realmente para as defesas civis municipais e as defesas municipais também multiplicar-se junto com a comunidade para poder capilarizar essa informação, essa educação que precisa chegar lá na ponta e que só vai chegar dessa forma como você está falando, com programas de comunidade, com programas próximos à comunidade, com programas que sejam que falem a língua da comunidade. Não adianta eu dar uma palestra super bonita, falar, né, super eloquente, né, com vários idiomas, não adianta. Eu tenho que falar a linguagem daquela pessoa que precisa receber aquela comunicação. Então, esse é um desafio, esse eu acho que é o maior desafio que a gente tem. É o que configura o desastre, né? O poder de resposta da gente, infelizmente, não bate. Eu converso muito aqui com a equipe, o sentimento que ele está jogando futebol de campo com a equipe de futebol de salão, o tempo todinho. Para poder empatar é terrível. Aproveitando assim, esse espaço, né, a gente gostaria de parar um pouquinho aqui para saudar o Tenente Coronel Aldo, que é o comando do GBMAR, parceiro aí, guarda-vida, irmão de mar também da gente, que está prestigiando. E o coordenador também de Roça da Coroa Grande. Ele também está sofrendo um bocado com essa cheia da Mata Sul. Tem litoral, ele está pegando bronca de litoral com água doce, com inundação. Aí fazer também nosso registro também. O pessoal de Canindé e São Francisco, de outros estados, está participando. E aproveitando também aqui, antes da gente ver mais a participação, e ainda voltando aí para o tema aí que é bem afeta a nossa conversa, a ideia da cidade mais resiliente, né? A gente tem um programa aí global, né? O ano dele foi 2010, 2015, mas assim, é um tema ainda bastante interessante. Para quem não conhece, existe um programa da ONU, Nações Unidas, onde as prefeituras elas se comprometem, podem se comprometer junto com a ONU, de assumir algumas ações de proteção, de envolvimento, para poder promover a resiliência do município, e eles podem ter um reconhecimento, ou seja, é uma ação, é uma possibilidade de trabalho e reconhecimento de nível global que, ao meu ver, ela exige mais vontade de fazer. Né? Então, assim, eu me comprometo a fazer. E aí eu falo aí com os coordenadores, as pessoas que têm aí acesso ao pessoal do município, que perguntem, né? A gente já tem algumas cidades aqui no Brasil que são reconhecidas pela ONU como uma cidade mais resiliente. Eu acho que é um programa que a gente pode, assim, de novo, reforçar para que as pessoas façam. E a gente sabe aí que a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático ele tem um complemento que se baseia para esse programa da ONU. Eu gostaria que você falasse sobre o assunto também, Espilman. Não, então, esse assunto me empolga muito, né? O Major Chinda, do Paraná, do Corpo de Bombeiros do Paraná, comandante lá de Foz do Iguaçu e da região, ele é o entusiasta nessa área de um programa que a gente criou chamado Município Mais Resiliente em Afogamento. Afogamento é a segunda causa de morte entre todas as causas em crianças de 1 a 4 anos, terceira causa de 5 a 14 anos, terceira causa de morte no Brasil. Tá? Mata mais 20 vezes mais do que a dengue. Tá? Quarta causa de 15 a 24 anos, ou seja, de 1 a 24 anos, o afogamento preenche as principais causas, está entre as 4 primeiras causas. Então, isso assusta muito a gente e mostra como a gente tem que tomar ação. A gente entendeu, há algum tempo atrás, que o problema não era mais na orla. A orla está muito bem cuidada pelos corpos de bombeiros, pelos serviços municipais de salvamento, pelos guarda-vidas. 15% apenas dos óbitos por afogamento acontecem na praia. 75% em águas, rios e lagos. Locais onde não tem normalmente supervisão, não tem gente olhando. Então, esse local, a gente fala, como que a gente vai enfrentar uma situação dessa? Como é que eu vou socorrer alguém se a gente não está lá? Né? Ou se eu vou chegar lá como corpo de bombeiros, eu vou chegar lá 15 minutos depois para pegar um cadáver, porque não vai dar tempo de eu fazer o socorro. Né? Então, assim, o que a gente pode criar? E aí a gente começou, alguns anos atrás,
a criar programas de prevenção, ou seja, eu tenho que educar a população para ela dar a primeira resposta. Exatamente como a Defesa Civil faz. Então, a gente criou programas de escola, né, para educar na escola, mas a educar na escola dá resultado? Dá, mas ele leva muito tempo. Eu preciso de programas que sejam de resposta. Eu não posso fazer só a longo prazo, tenho que fazer a curto prazo também. Quais são os programas que a curto prazo têm efetividade? Eu educar os surfistas no litoral, eu educar os pescadores, eu educar as pessoas que estão nos ribeirinhos, as pessoas que estão ali nos parques nacionais, eu educar os profissionais de saúde que sempre estão presentes nessas situações de lazer. Então, assim, eu começar a educar a população. Então, a gente criou o Kim na Escola, que é um programa de educação para a escola, é um programa antigo já, tem vídeo, tem marionete, tem teatro, é muito legal. A gente criou o Emergências Aquáticas, que a gente ensina aos profissionais de saúde e educação física. A gente criou o Surf Salva, que ensina surfistas, né? E a gente faz esses programas direto. E aí a gente pensou assim, mas a gente está atingindo água doce? Tá, mas a gente ainda não conseguiu chegar lá direito. Quem poderia ser o nosso multiplicador gestor no município? O prefeito, né? A Defesa Civil Municipal. É ela que a gente precisa atingir. Bom, então como é que a gente vai ajudar? Criando esse programa que a gente criou tem uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, talvez menos, Município Mais Resiliente em Afogamento. O que é isso? É a junção desses programas todos. É esse cardápio de soluções que a gente tem, né, para oferecer para os municípios. E não só isso, oferecer suporte, primeiro, município, você tem que conhecer o que está acontecendo, aonde está o teu problema de afogamento. É na piscina, é no rio, é no lago, é na praia, aonde está o seu principal problema? Vamos atacar um problema de cada vez, não vamos tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Então, atacando um problema de cada vez, primeiro a gente ajuda ele a conhecer o problema, ou seja, onde é que está o principal problema? É esse? Tá legal. Vamos juntar todos os atores envolvidos na solução. Legal. Quem são os atores? O SAMU, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, organizações não governamentais, Cruz Vermelha, quem tiver ali disponível. Vamos botar todo mundo numa sala. Olha, o problema é esse e a gente precisa arrumar uma solução. E aí, por exemplo, se o problema é em casa, os afogamentos estão acontecendo muito em casa, são o principal problema. Vamos fazer o quê? Kim na escola. Esse é o principal programa. Vamos educar, vamos fazer um teatrinho uma vez por ano em cada turma. E aí a gente educa as crianças. E aí essa criança vai levar essa informação com o gibi, com o vídeo, para casa e vai educar os pais. Vamos convidar os pais para virem. Então, assim, sabendo o problema, a gente criou, no Município Mais Resiliente em Afogamento, 10 ações. Tá? E as ações são muito simples. É conhecer o problema, juntar os atores, né? Fazer um planejamento estratégico de qual o programa que você vai começar. E aí ir passo a passo. Isso está tudo na web. Aliás, a nossa web, sobrasa.org, ela está lá à disposição com quase tudo gratuito. Então, assim, esse suporte que a gente está dando para os municípios também é gratuito. Então, assim, eu quero quero botar o município mais resiliente na minha cidade. Liga para a gente, entra em contato com a gente. A gente tem gente no Brasil todo, né? Então, vamos trabalhar juntos. O programa, descritivamente, é esse, Ferraz. O que é bem interessante da sua fala, e assim a gente tem uma dificuldade grande, e eu acho que essa ferramenta e essa conversa que a gente está fazendo, ela ajuda bastante, porque geralmente o município realmente, além da questão se tem a boa vontade de fazer, mas o como fazer. Eu acho que dar essa ferramenta de como fazer, de sentar e parar, olha, esse caminho aqui a gente consegue fazer, o que é que pode ser feito? A gente vê muitas ações que não conseguem não são feitas por quê? Porque a pessoa está esperando o ideal. Eu não tenho isso, não vou fazer porque não tem. Isso acontece em país primeiro mundo, aqui eu não posso fazer. E a experiência que a gente tem, inclusive, vendo outros países, tem países de uma condição, tem estado numa condição muito pior do que o nosso,
e eles se sensibilizam e fazem o que tem. Aquele sistema, por exemplo, de Bangladesh, de fazer preparação da população, dando noções de natação e o pessoal utilizando um cercadinho de bambu. Então, tinha muita morte com criança. Como é que eles vão resolver aquilo? Qual foi a solução? Então, a vontade de fazer realmente é um diferencial muito grande. E assim, como fazer é tentar fazer o que pode ser feito. Então, essa eu acho que é um recado bom. Ficar esperando o ideal não se faz nunca. Eu tenho que fazer com o que eu tenho. E é uma questão realmente de desastre, porque minha força vai ser inferior, eu tenho que dar prioridade, eu tenho que ter meu perfil e trabalhar dessa forma. Não é? Então, essa seria a nossa ideia. Outra coisa que eu gostaria de me aproveitar aqui é também registrar o pessoal da COPIDEC, né, da Defesa Civil Municipal de Catenda, que está conosco, não é? Fazendo parte. E talvez aí, não sei se a gente teria algum tempinho aí, alguma pergunta que alguém gostaria também de complementar, alguma coisa para a gente fechar. Eu queria falar um pouquinho disso que você falou. A gente tem que pensar no passo a passo. A gente não tem que... Tudo bem, a gente pode desenhar o que é ideal, mas vamos fazer o que é possível. Porque se a gente fica nesse vamos fazer só se for ideal, fica muito grande, muito grande para enfrentar o problema. Então, acho que é super importante. Acho que você tem toda a razão. Acho que talvez 90% das ações que a gente possa fazer são gratuitas praticamente, basta querer fazer, não precisa de recurso financeiro, precisa só de vontade de fazer, né? E eu acho que isso pode reduzir muito o afogamento e as inundações também, né? E todos os desastres de inundações. Queria ressaltar também que a gente tem um programa grande de um vídeo em desenho animado de inundações. Ele está em português, inglês e espanhol. Na versão, hoje eu fui ver a versão em inglês que me pediram, ele tem 2,5 milhões de visualizações no YouTube. Então, assim, cara, é impressionante o que ele deve ter ajudado já no mundo inteiro. Né? As versões em português e espanhol têm menos visualizações do que a versão em inglês. Mas está lá, tem gibi em inundação também. Então, assim, tua área tem inundação, teu município tem inundação, pega o vídeo, imprime o gibi, leva para a escola, faz uma interação, deixa as crianças verem o gibi, o vídeo, vamos ler o gibi junto. Isso em meia hora, 40 minutos, você fez uma ação de educação sensacional. Né? A criança vai te ajudar a educar o resto do povo. Nós temos usado esse material aqui junto com as crianças e eu confesso que até com adulto também, viu? A resposta é tão boa que crianças e adultos curtem e gostam e levam link e reproduzem. Então, assim, é bem interessante. Estamos a quase 10 minutos aí para a gente terminar nossa live. A gente tem uma restrição de tempo aí para poder fechar a live e gravar, né? Para poder depois divulgar nas outras redes, né? E assim, pelo que eu estou vendo aqui de levantamento, o pessoal ainda pede assim, um pouco mais assim, a parte mais operacional mesmo, em caso de inundação. Eu separei aqui alguns pontos, assim, de uma forma bem rápida, que de repente a gente fazer até um bate-bola, né? Então, aqui em relação a antes, a consultar a Defesa Civil, né? Então, realmente, o monitoramento tem que ser feito pela Defesa Civil, mas nada impede que a pessoa lá tenha uma noção. Ele começa a observar as chuvas, escute o rádio, tem vários vídeos do YouTube mostrando como é que faz o pluviômetro caseiro. Então, ficar atento. A Defesa Civil Municipal tem que estar bem próxima, não só chegar no desastre, ele tem que chegar antes para conversar, para começar a abrir esse canal de comunicação. E aí também lembrar as pessoas que é melhor que haja um aviso, um alerta, e não ter um desastre, que às vezes tem aquela questão também. Vou sair de casa e não choveu. Não foi bom? Você queria ter saído de casa e quando voltasse não ter sua casa? Então é melhor que a gente realmente trabalhe de forma preventiva e você possa voltar, do que você ficar e desconfiar e ter um mal maior. Então essa seria uma ideia grande. Quando a gente fala em seguro de vida, seguro de saúde, seguro, o melhor é ter para não usar. Essa é a receita.
E aí, assim, a gente tem aquela parte, né? Assim, cumprimentando, você já repassou, né? De uma forma mais geral, né? Mas aí tem a questão de aumentou o nível da água, então tem que estar com os perfis acondicionados, né? Tem que desligar luz, a energia elétrica, o gás de cozinha, deixar sua mochilazinha já pronta lá, com seus pertences, medicamento, dinheiro. Então tem que deixar tudo pronto para ir no local. A preferência, a gente indica que procure uma casa de um familiar, uma casa de um amigo, num local mais protegido. Às vezes tem que ir realmente para um abrigo. Mas aí a questão municipal e a questão do próprio município é bem complicado. Imagina ativar um abrigo e ali é uma escola, então existe todo um certo problema. Então, o que puderem, nesse momento de sair e retornar para casa e ficar na casa de uma pessoa conhecida é melhor. Não é? Saber o telefone de acionar, né? Então é um 93, que é o Corpo de Bombeiros, ou então 99, aquelas cidades que têm um hotline com a Defesa Civil, ou então conhecer se tem um 0800 ou telefone de contato da Defesa Civil local. Aqui no estado a gente recebe, mas a gente não faz a execução direta, a gente consegue repassar a ocorrência para o município para que ele dê o atendimento. Né? Se houver qualquer dano na estrutura, qualquer coisa que possa ter algum risco, também tem que comunicar à Defesa Civil Municipal. Os animais, tem que lembrar que os animais que são aqueles de casa também tem que ser encaminhado para algum local. Na zona rural muda um pouco, não é, Espilman? Na zona rural, se você tiver uma questão de inundação, se você esquecer o animal lá preso, ele pode morrer afogado. Eu peguei aqui a ocorrência daqui nesse sentido, de boi, cavalo, vaca, e morrendo afogado porque não soltaram o visto. Então, isso pode acontecer. Né? Manter essa conversa, essa preparação, conversar com os vizinhos, com os parentes. Então, é importante. E para o município, eu oriento a procurar presidente da associação de bairros, líder religioso. A gente entende que deve ser dessa forma, né? E aí, a parte de salvamento, a gente já viu mais ou menos aí rapidamente, os cuidados, se cair na água, o cuidado que a gente tem que ter, só vai salvar uma pessoa se tiver realmente uma certeza. E aí, da forma geral, eu peço que as pessoas... Lembrar, né? Lembrar que às vezes a correnteza é tão grande que se você passar da água, da altura do joelho, aquela corrente já pode te carregar. Estamos com 5 minutos de filme, a gente acaba falando um pouco mais, vamos ter que desligar. Mas aí qualquer coisa, a gente depois solicita uma nova mais específica, né? Agradecer mais uma vez, agradecer todo o convidado, toda a nossa assistência, e informar que a próxima live, dia 25, vai ser a avaliação de risco de deslizamento com o tenente-coronel Leonardo Rodrigues, da nossa engenharia, e o Javo Gilmar, do Serviço Geológico do Brasil, CPRM. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, Ferraz. Um grande abraço, cara.